Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor David aqui para mais uma aula de geografia. A aula de hoje ela vai ser gravada, ok? Vai ser gravada. Eu não consegui transmitir, né? Não consegui fazer stream. Algum problema aconteceu com eu acho que foi ou com o programa ou com a internet, pois desde sexta-feira que eu venho tendo problemas com a minha internet. Então não foi possível fazer o stream com vocês. Então eu vou gravar a aula de hoje e vocês assistem a hora que vocês quiserem, beleza? E é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre globalização e meio ambiente, ok? Vamos lá. Bom, lembrando que globalização é a interação social mundial, a interação econômica, cultural e, além disso, a globalização é a evolução dos meios de comunicação e de transportes. A gente viu isso na aula passada, né? A evolução dos meios de transportes e dos meios de comunicação, onde nós vimos uma redução do mundo, né? Não em sentido, né? Não no sentido real, né? Mas num sentido figurado, né? Nós temos essa redução por causa do encurtamento das distâncias, tá? Veja bem, pessoal, hoje nós vamos ver algumas consequências, né, dessa globalização, né? Apesar dela fazer uma evolução muito grande nos meios, né, na cultura, na economia, no povo em geral como um todo, né, ela também traz consequências, e é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, quais foram as consequências, né, aí geradas pela globalização no meio ambiente, né? Bom, uma das primeiras consequências aí é a extração de recursos naturais, né? Boa parte desses recursos é explorada ilegalmente ou sem planejamento nenhum. Então, isso aumenta a degradação do meio ambiente e compromete a demanda das futuras gerações, né? Ora, se nós temos aí um consumo exagerado, né? Uma utilização exagerada dos meios, né? Dos recursos naturais, nós não vamos tornar esses recursos úteis para as próximas gerações. Então, hoje a gente está se utilizando, né, desses recursos naturais, né, como o ferro, como a madeira, como a água, mas o consumo excessivo hoje pode gerar na escassez de amanhã, certo? Então eu trouxe também outra imagem, né, como a extração do recurso natural, a questão das árvores, né, da madeira, a extração da madeira aí para confeccionar diversas coisas. E isso é uma consequência da globalização no meio ambiente, né? Uma vez que para fabricar todos aqueles meios de transporte, né, objetos e atender à demanda do consumo mundial, né, é obrigado a desmatar aí uma grande área, né, ou utilizar-se enormes jazidas aí de minérios, de ferro, de cobre, de zinco, entre outros tipos de minerais, né? O petróleo também. Então, essa é uma das primeiras consequências, né, da globalização do meio ambiente, a extração dos recursos naturais, né? E aí eu trouxe uma charge também para a gente mostrar isso, né? Que aqui nós temos alguém que está explorando os recursos naturais, né? E ele está levando aí consigo toda a beleza natural e inclusive, né, até povos que já viviam naquelas localidades e são expulsos.
E aí, aqui tem um balãozinho falando, né? O importante é expandir. Mas ele não está ligando aqui com o desenvolvimento dessa cultura local, né? Dessa cultura daquele lugar, certo? Outra consequência é a poluição do ar, né? Hoje aí as indústrias, os automóveis, né? Os aviões, enfim, tudo que queima combustível fóssil, né? Quem são os combustíveis fósseis, né? Vamos lembrar. Os combustíveis fósseis são, primeiramente, o petróleo, né? Os combustíveis derivados de petróleo e o carvão mineral, né? São os dois principais combustíveis fósseis e são os mais que poluem, porque essas matérias-primas, esses recursos naturais, eles quando são, né, queimados, eles geram aí gases poluentes, né, chamados de gás carbônico e dióxido de carbono, né, gases que são inclusive prejudiciais às nossas vidas, ok? Então a poluição do ar ela está extremamente ligada a esse processo de globalização. Como assim? Veja, com o aumento, né, da produção nas indústrias, né, com o aumento do consumo de automóveis, nós temos aí um aumento na poluição do ar em todo o planeta Terra, né? Então nós temos isso também nas queimadas que são feitas, né? O pessoal toca fogo e não quer nem saber, também polui o ar. E o grande aumento aí do fluxo de automóveis, né? Com a globalização, os automóveis eles começaram, né, a se espalhar muito mais rápido no mundo inteiro, né? Foi feita uma pesquisa, pessoal? Foi feita uma pesquisa e aqui na Paraíba, né, que existem mais carros do que pessoas, né? Não sei se é na Paraíba ou é em João Pessoa. Eu acho que é em João Pessoa. João Pessoa. Tem mais carros lá do que pessoas. É isso mesmo. Foi mal. Descartem isso aí, tá? Da Paraíba. Em João Pessoa existem mais carros do que pessoas. Para você ver, a frota de carros de João Pessoa é mais de 1 milhão de automóveis, né? Onde a população da nossa capital não chega a ser milionária, né? Não está na casa dos milhões. Então você vê que há mais carros, né, do que gente. Um carro servindo apenas para uma ou duas pessoas, né? Então, e esse grande aumento tem poluído aí muito a atmosfera, né? A nossa atmosfera, ok? Outra consequência da globalização no meio ambiente é a escassez de água, né? Com o aumento aí das produções, pessoal, nós temos a grande utilização de água, né? Ou a má utilização da água. Então, essa má utilização, né, vai exatamente resultar na escassez de água, ou seja, da falta de água. Isso vai trazer consequências enormes, né? Enormes para as populações. A primeira é a questão de água, né? Não ter água para tomar banho, não ter água para lavar, não ter água para beber, né? Outra também seria aí a devastação, né, do meio ambiente, da biodiversidade, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? E exatamente o problema da sede, né? As pessoas morrendo de sede, né? Faltando água. E aí a gente vê muito essa cena, né? Vê muito essa cena nos países subdesenvolvidos, né? Nos países mais pobres. Bom, olhando para esse mapa aqui, a gente vê as regiões que mais sofrem com a escassez da água, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, né, a região Nordeste, né, falta muita água nessa região, né, da Caatinga, certo? Aqui seria a região da Cordilheira do Himalaia, né? Aqui seria a região desértica dos Estados Unidos, tá? Aqui seria basicamente no Egito, né?
aqui no Oriente Médio. O Oriente Médio é um dos lugares do mundo que mais sofre com a falta d'água, né? E aqui também no Nordeste da China, né? Nós temos aí uma grande escassez de água, né? Isso não quer dizer que nesses países que estão em azul não falte água, né? Claro, existem países, né, que falta água, mas por exemplo, os Estados Unidos, né? Ele está nessa grande, né, nessa região aqui, a escassez de água, mas exatamente porque nessa área há um grande deserto, então a umidade é muito menor, né? Mas veja, as pessoas aqui têm água encanada, diferente desses países aqui, né? Há uma diferença, ok? Outra consequência da globalização do meio ambiente é a degradação do solo. Lembra quando eu falei na aula passada, né? Com o aumento da população mundial, né, o aumento dos fluxos de pessoas, aumenta também a demanda por alimentos. E para que esses alimentos cresçam cada vez mais rápidos, mais fortes, né, e maiores, nós temos aí o uso, né, de agrotóxicos, de veneno no popular, né, de remédios aí para matar as pragas. Só que o uso desses mecanismos, né, o uso desses produtos acaba matando os nutrientes do solo. Ou seja, à primeira vista, até que vai nascer alguma coisa aqui, né? Por exemplo, o cara planta aqui uma plantação de macaxeira, né? E aí, para garantir o êxito da plantação dele, ele usa vários litros e litros de agrotóxico. Com o tempo, né, de tanto ele utilizar aquele tipo de material, esse solo ele vai perdendo nutriente, né? Ou seja, o solo ele é feito, né, de vários elementos químicos como cálcio, como potássio, assim como o corpo da gente. Então, o solo ele começa a perder essas propriedades, né? E aí começa a não mais aceitar, né, o cultivo, ou seja, essas terras viram inférteis, né? Não servem mais para a plantação, né? Isso aqui já vai gerar o quê? Um aquecimento local, né? Um aquecimento aí, pois não há árvores, né? Apenas essas espécies herbáceas, né? Que não crescem mais do que esse tamanho, ok? Outra consequência aí da globalização do meio ambiente é o consumo e a produção de lixo. Isso aqui é muito interessante, né, pessoal? Bom, o que a gente pode destacar aqui da produção de lixo, né? Bom, vamos lá, né? O consumo, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente produz lixo, né? Mais a gente produz lixo. Então, quando a gente vai no supermercado e compra diversas coisas e começamos a utilizar aquilo, né, a se alimentar ou não propriamente se alimentar, as embalagens, por exemplo, né, a gente vai descartar isso em outros lugares. Então isso é outro problema, porque hoje há uma grande quantidade de lixo, né, no planeta Terra, devido ao grande número de consumo, né? E o que vai explicar esse aumento no consumo, né, pessoal? O que vai explicar esse aumento no consumo? Bom, primeiramente é o poder de compra das pessoas, né? Vamos lembrar aí que após, né, a Guerra Fria, né, as pessoas começam a ter um poder de compra muito maior, né? Principalmente em países capitalistas, tá? Então as pessoas têm esse poder de compra, né? Vai no supermercado e podem comprar aí algumas mercadorias ou várias mercadorias e traz para casa, né? E lembra que aquilo ali, a embalagem, né, vai ser descartada, vai para o lixo. Então imagina aí bilhões de pessoas, né, comprando todos os dias aí produtos desde alimentos a produtos que são objetos, né, para utilizar no dia a dia, e as embalagens, né, vão ser jogadas no lixo, produzindo uma quantidade absurda de lixo, tá? Para você ver aqui, né, o poder de compra ele vai subindo, né,
conforme os anos. Claro, ele desceu um pouco, mas se comparado aos anos anteriores, o poder de compra, né, da população, ele aumentou muito, tá? Aumentou muito, o que faz aumentar a produção de lixo aí no mundo, tá? O segundo, o segundo fator que aumenta a produção de lixo é exatamente o consumo excessivo, né? O comprar, 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 comprar e comprar, né? Cada vez mais você vai no mercado, vai numa loja e compra aqueles produtos. Às vezes você não está nem precisando, mas esse consumo excessivo, né, gera grandes toneladas de lixo por ano. Nós temos também a obsolescência programada. O que é isso? É exatamente, né, os produtos que são feitos aí para durar de 1 a 2 anos. Dependendo do aparelho, ele dura até 5 anos, né? Após 5 anos, um produto ele perde, né, as suas funcionalidades e perde, né, exatamente a questão da sua funcionalidade, tá? Então, por exemplo, um computador, né? Ele é fabricado aí no ano de 2005, por exemplo. Então, esse computador ele só vai durar no máximo até 2010, né? Se ele quebrar alguma peça, né? Possivelmente, tá? Não é uma regra, mas possivelmente essa peça pode nem existir mais. Então, isso é o que a gente chama de obsolescência programada. E aí a pessoa vai ser forçada a comprar outro laptop, né? Nós temos também a questão do descarte impróprio, né? É outra consequência aí, né? O descarte impróprio, quando as pessoas misturam aí lixo eletrônico com lixo orgânico e aquela algazarra toda, né? E isso aqui tem aumentado cada vez mais, não só, né, no Brasil, mas em vários outros países do mundo nós temos o descarte impróprio, né? Isso também é uma consequência da globalização. Por quê? O camarada compra, né? E depois começa a jogar as coisas no lixo, e muita gente jogando coisas no lixo, né? Acaba aí que os próprios aterros sanitários, né, às vezes nem existe, e os que existem não comportam, né, essa grande quantidade de lixo, tá bom? Então a gente tem essa consequência que é o descarte impróprio, né? Tudo isso, pessoal, vai estar gerando em cima do lucro, né? Todo o consumo, né? Para que eles querem que as pessoas consumam? Exatamente para que eles tenham lucro, tá? Os donos aí das grandes empresas, né? Que produzem aí os seus aparelhos, os seus equipamentos, né? Os seus produtos, eles lucram em cima disso. Então é importante que isso se concretize exatamente para que o lucro dessas pessoas, né, consigam estar aí sempre em grandes margens, né, em grandes altas, ok? Atualmente o volume de lixo sólido produzido no mundo é de 1,3 bilhão de toneladas por ano. E as expectativas são que em 2025 chegue a 2,2 bilhões de toneladas por ano. Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega são os países que mais geram lixo por pessoa, tá? Per capita quer dizer por cabeça, por pessoa no mundo, né? Mais de 2,5 quilos por dia, certo? Ou seja, pessoal, uma pessoa nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Noruega, eles geram, né, por dia uma faixa de 2,5 quilos de lixo por dia. Aí se você somar, né, por exemplo, a população dos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes. Aí você multiplica esse valor pela quantidade, né, de quilos que eles geram por dia, né? Vai dar aí toneladas de lixo por dia, né, no único país como é os Estados Unidos, certo? Eu trouxe um mapa bem interessante para a gente ver, né? E nesse mapa ele vai mostrar para a gente exatamente os países, né, que mais produzem lixo, tá? O que é que a gente vê aqui? Os países na cor vermelha são os países aí que produzem mais lixo no mundo, né, por pessoa.
Então a gente tem o Canadá, tem os Estados Unidos, né? Aqui a gente tem a, a França, né? A Alemanha, por exemplo, e a Austrália, que também se destaca, né? Os países que já estão na cor verde são os países aí que menos produz lixo, tá? Então, aqui na América do Sul, né? Prestar atenção no Paraguai, né? Que é um país aí que... Desculpa, Paraguai não, na Bolívia, né? Desculpa, pessoal, na Bolívia. A Bolívia é um país aí que produz pouco lixo, né? A Índia também aqui produz pouco lixo, tá? E vários outros países também aí são pequenos produtores de lixo, ok? Esses que estão na cor amarelada ou alaranjada são países aí que ficam na questão intermediária. Outra consequência da globalização do meio ambiente é a questão da água, né? Da água. Associado ao aumento da produção industrial e agrícola, o abastecimento da água é um problema que se coloca como risco imediato à vida na Terra, né? Alguns países sofrem com a carência de água potável, né, pessoal? Então, grandes toneladas de litros, né, de água são destinados à agricultura, certo? A água que, por exemplo, podia estar servindo para matar a sede de muitas pessoas, elas são destinadas exatamente, né, para as grandes plantações, né? Então isso causa um déficit hídrico muito grande na população, tá? Um déficit hídrico muito grande na população. O volume de água disponível para suprir a necessidade da população, cada vez mais numerosa, está diminuindo, né? Então a água ela está sendo mal distribuída, né? Mal distribuída, ok? Essa tabela mostra exatamente, né, quantos litros de água cada produto precisa, né? Cada produto precisa. Então a gente tem aí desde o açúcar até o tomate, né? E a gente vê, claro, o açúcar, né? O açúcar não é irrigado. Quem é irrigado é a cana de açúcar que faz o açúcar. E aqui a gente tem, né, uma grande quantidade de açúcar. Mas veja, né, nós temos outros tipos de uso de água, né? Como por exemplo a criação de bois, né? Criação de gado, 15 mil, né? 15.415 litros, tá? E chocolate, né? O cacau também utiliza bastante água, né, pessoal? Então vocês veem que esses produtos que a gente utiliza hoje, né? Que variam aí desde alimentos, legumes, né? E vai até produtos aí refinados, como é a questão do açúcar, né? Eles utilizam vários litros e litros de água, né? O que acontece exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? A água ela é má distribuída, né? Ela vem mais para alguns lugares do que outros, certo? Outro problema da questão da água é a questão, né, da poluição dos leitos dos rios, tá? O cara constrói a fábrica dele, né? Usa a água do próprio rio, né? Usa a água do próprio rio para, enfim, fazer determinadas coisas, né, produtos. E aí o lixo, né, o que não presta mais, ele solta do outro lado do rio, poluindo aí a própria água, poluindo o lençol freático, né? E aí, além disso, né, ainda polui a atmosfera, tá? Ainda polui a atmosfera. Então veja, isso é outro problema, né? Porque esse despejo, né, desses lixos das indústrias poderiam estar em outro local, né? Mas nós vemos aí um descarte que não é legal, né? Um descarte que machuca o meio ambiente, né? Que fere o meio ambiente. E na questão da água é muito importante destacar, né, essa consequência, tá? E lembra que as indústrias, né, a maioria delas estão localizadas próximos a rios, né, exatamente para usar a água, né, que vem desses córregos, tá?
para fabricar determinados tipos de produtos, tá? Outro problema aí é a questão da disputa pela água. Nós temos um exemplo, né, lá no Oriente Médio, tá? Entre o Oriente Médio e entre a África, que é a questão da disputa da água no Rio Nilo, né? Onde o Rio Nilo ele corta basicamente dois países, né, o Egito e o Sudão, tá? E esses dois países, né, eles reivindicam a água do rio para si próprio, né? Então o Egito diz que esse rio é todo deles e o Sudão quer também esse rio, né, só para eles. Então, como aqui é uma região extremamente seca e como a globalização aumentou o fluxo de pessoas aqui, né, futuramente isso aqui pode causar, né, conflitos e guerras, tá? Por causa da água, tá bom? Outro exemplo é o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Que corta aí a Turquia, a Síria e o Iraque, né? Outra região extremamente seca que fica ali no Oriente Médio. E isso aqui pode dar treta futuramente, né, pessoal? Pois, como são regiões extremamente secas, né, extremamente quentes, essa água, né, é extremamente importante para o desenvolvimento da vida, né, nesses países. Então, futuramente, né, pode acontecer conflitos, né, inclusive conflitos armados, né, entre esses países por causa da água, tá? Por causa da água. Lembra que agora a guerra lá é por petróleo, mas futuramente essa disputa pela água ela vai se tornar bem mais frequente do que a gente vê hoje, certo? Porque a tendência, né, com o aquecimento, né, do planeta é que os níveis aí das águas, né, e o mar e a má distribuição dessas águas, né, todos os rios eles comecem aí a baixar os seus níveis, né, o que vai tornar criar uma sede, melhor dizendo, né, criar uma questão de sede, né, de falta d'água em todas essas regiões, né, e onde tem mais água, é claro que vai ser o lugar mais disputado. O aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Bom, a globalização também está envolvida com o aquecimento global, né? As mudanças climáticas que nós temos no mundo, né, pessoal? O nosso, deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho, né? O nosso planeta, né? Ele é um planeta dinâmico, né? O que dizer do nosso planeta? O nosso planeta ele trabalha perfeitamente, certo? Pois foi para isso que ele foi criado, né? Para que ele fizesse o papelzinho dele, né? Para que mantesse aí o ser humano vivendo nele, né? De boa. Então veja, o nosso planeta ele é tão dinâmico que os raios do Sol, né? Que atravessam a atmosfera, né? A nossa atmosfera ela é responsável por reter parte dessa insolação, o que faz o nosso planeta estar a uma temperatura que varia entre 5 a 40 graus. Vai depender da região no planeta, né? Então, quando nós começamos a acelerar esse processo de aquecimento natural do Sol na atmosfera, nós temos um problema, né? Nós temos um problema. Imagina, né? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Imagina se eu pegasse aí, né, uma panela com água, né? E eu digo, essa panela com água, ela tem que estar a 100 graus Celsius para que ela possa cozinhar, né, determinado tipo de alimento, né? Aí eu faço o seguinte, poxa, eu não vou obedecer, né? Eu vou colocar aqui 200 graus Celsius. Melhor, menos, né? Não vamos ser tão exagerados. Eu vou colocar 120 graus Celsius. Ora, você aumentou 20 graus. Você acha que o cozimento, né? O cozimento aí desse produto vai ser igual? Com certeza não, né? A água vai estar muito acima da sua temperatura ideal para cozir, né? Para cozinhar aí esse produto. Da mesma forma é o nosso planeta, né, pessoal?
o Sol ele faz esse aquecimento, né, natural. Só que quando eu começo a queimar produtos que geram, né, calor e gases que geram calor, nós temos um efeito, né, exatamente o efeito do aumento da temperatura, tá? O aumento da temperatura, tá? Os gases que sobem até a atmosfera são os gases queimados pelos motores, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, dos barcos, né? Dos navios, das indústrias, tá? Das indústrias, dos caminhões, dos automóveis, tá certo? E aí esses gases eles sobem para a atmosfera e aumenta a temperatura, né? E aumenta a temperatura. Se você for pesquisar, a temperatura mundial há uns 10, 20 anos atrás e 50 anos atrás, aí é que era baixo mesmo, né? Mas a temperatura ela vem aumentando aos poucos. Isso mostra que os gases que fazem o efeito estufa, eles estão cada vez mais, né, aumentando e contribuindo para que o planeta se aqueça muito mais. Então por isso que hoje nós temos, né, algumas consequências por causa disso. Essas consequências eu vou mostrar para vocês agora, meu pequeno gafanhoto. Preste atenção aí, hein, na aula de hoje. Bom, quais são as consequências desse aquecimento? Primeiramente, os furacões, né? Os furacões eles são causados aí, né, pelo aquecimento das águas, e quando você tem um maior aquecimento, né, você tem uma disfunção, né? Uma disfunção aí natural, né, das coisas. Então, o planeta ele começa a agir de forma desnatural, né? E causa aí prejuízos, né? Além de prejuízos físicos, prejuízos à vida, né? Prejuízo à vida, né? Mortes. Outra consequência são as ondas de calor, né? Quem aí nunca passou pelo aquele dia que tá um calor de lascar, um calor do cão, né? 40 graus e o vento nem sinal dele, né? Parece que o vento foi para outro lugar, né? Foi tirar férias. E aí, isso são ondas de calor, né? Exatamente lugares, né? Onde a baixa pressão, né? A baixa pressão ela é tão grande, né? Tão grande, ou melhor, a alta pressão ela é tão grande que essas ondas de calor chegam a ser insuportáveis, né? É tipo tu ir de meio-dia para Guarabira, né? Enfim. Outra consequência são as secas, né? As secas aí causadas pelo aquecimento do planeta, né? Então veja, né? A água evapora, né? Tanto da superfície onde eram rios, como também da vegetação, né? Quando você tem muito mais evaporação, né? Do que a questão da pluviosidade, né? A questão de chuvas, acontece isso daqui, né? E isso pode virar um deserto, hein? Assim como o deserto do Saara futuramente, tá? Outro problema são as enchentes, né? Se em alguns lugares é calor demais, né? Outros lugares são água demais. Água nem onde deve, né? Por quê? Esses aquecimentos, né? Eles causam essa disfunção no planeta Terra. E aí algumas localidades do planeta, né, ficam meio que loucas, né? Então chove muito mais em outras regiões do que outras, e produzindo aí vários milímetros de água, né? Mais do que o esperado, tá? Claro, lembra que essas cidades também, a infraestrutura delas, né, não são planejadas aí para receber, né, grandes níveis de água. Mas com o aquecimento, essa paisagem ela acontece muito mais rápido, né? Outra questão também do aquecimento é a elevação da água do nível do mar, né? Pessoal, quando a gente tem um aumento da temperatura do planeta, o Polo Norte e o Polo Sul, eles começam a o quê? A derreter, né? Então, gelo derretido vira o quê, pessoal?
Gelo derretido vira água. E como esse gelo já está lá no oceano, né? Mesmo que seja no Polo Norte ou Polo Sul, essa água, né? Virando, né? Saindo do estado sólido para o estado líquido, vai o quê? Aumentar os níveis, né? Dos oceanos. E isso tem uma consequência muito importante que eu vou mostrar para vocês, né? E não é uma consequência muito boa, tá? Futuramente, se o aquecimento continuar da forma que está, né, nós temos possíveis, né, avanços da água em várias regiões litorâneas do mundo, né? Ou seja, regiões onde hoje é povoada, né, onde há praia, essa água ela vai, né, subir de nível, porque exatamente nós temos a água do oceano subindo, né? Então, considere aí, daqui a 100 anos, né, muitas cidades litorâneas vão estar debaixo d'água. Pelo menos alguma parte, né? Alguma parte delas, certo? E isso, né, é consequência exatamente do aquecimento global, tá? A alteração da biodiversidade, né, pessoal? Os animais, eles começam a padecer, né? Começam a morrer, a migrar, enfim. Você tem uma alteração da vida, né, local, certo? Como eu trouxe o exemplo desses peixes aqui, né? A seca os matou, né? E nós temos também a extinção de espécies, né? Uma vez que o aquecimento, né, começa a matar, né, os seres vivos, tá? Os seres vivos que vão desde animais, né, a nossa fauna, e as árvores, né, a famosa flora, tá? A famosa flora. Então, isso são várias consequências do aquecimento global, né, que são consequências aí da globalização, certo? Então, para a gente, né, finalizar a aula de hoje, é interessante falar para vocês que existem, né, desde que começou a surgir esses grandes fluxos de ondas de calor no mundo, né, surgiu também organizações, né, para que esse efeito, né, estufa, esse efeito do aquecimento global, ele fosse mais contido, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas reuniões mundiais que elas reúnem, né? Claro, uma reunião vai reunir as pessoas, né? Mas veja só, quem se reúne nelas são nada mais nada menos do que os chefes de estado dos países, ou seja, os presidentes. E nessas reuniões eles decidem exatamente, né, propostas para que essa questão do aquecimento, né, ela não vá cessar, porque é muito difícil acabar com isso, mas que dê uma trégua, tá? Um dos primeiros exemplos que eu vou mostrar para vocês, né, foi a Rio 92, tá? Foi uma conferência ambiental que aconteceu no Rio de Janeiro, né, em junho de 1992. E essa reunião foi exatamente, né, ocorrida por causa da insustentabilidade, né, dos recursos daquela época, né? Eles viram que se continuassem consumindo, né, a maneira que vinha, né, um consumo adoidado e uma produção, né, fora de lógica, né, o planeta ele não iria sobreviver nem 50 anos a mais. Então essa reunião ela foi bastante importante, né? Várias pautas foram colocadas durante a Rio 92, tá? Mas não parou por aí, pessoal. Nós tivemos também, né, a Rio mais 10, que aconteceu 10 anos depois, por isso se chama Rio mais 10, né? Duh. Em 2002 aconteceu em Joanesburgo, lá na África do Sul, né? E esse encontro, né, tinha exatamente o objetivo de renovar, né, os compromissos dos países, né, para reduzir os gases poluentes, tá? Porém, o encontro, no entanto, frustrou grande parte do mundo,
pois não aprofundou questões vitais que ameaçam, né, o meio ambiente e a qualidade de vida, deixando evidente que os interesses econômicos se sobrepõem à necessidade de conservar os recursos e a qualidade de vida na Terra, certo? E aí a gente tem a Rio+20, tá? A Rio+20 foi realizada no Rio de Janeiro, né, após 20 anos, certo? Após 20 anos, durante a conferência, diversos movimentos sociais, inclusive povos indígenas, protestaram em defesa do meio ambiente, tá? Então a Rio+20 ela acontece, né? Aconteceu, né? 20 anos depois, tá? 20 anos depois, isso em 2012, né? 2012 aconteceu a Rio+20. E nessa conferência nós tivemos várias comunidades indígenas protestando aí contra, né, a devastação do meio ambiente, né? Meio ambiente este onde esse povo mesmo, né, habita, né, o povo indígena, tá? Então nós temos aí a imagem, né, exemplificando e reivindicando a redução, né, da poluição do mundo, tá? E outro exemplo foi a conferência de Kyoto, que aconteceu, né, numa cidade japonesa chamada Kyoto, tá? Essa conferência, né, tinha como objetivo fixar compromissos de redução e limitação da emissão de gases de efeito estufa e promover a adoção de mecanismos de flexibilidade que propiciem aos países em desenvolvimento atingir os objetivos de redução desses gases, né? Nisso daqui, pessoal, iniciou-se, né, um processo chamado de Protocolo de Kyoto, né? O Protocolo de Kyoto nada mais foi do que uma espécie de documento onde os países, né, eles foram aí compromissados, né, para reduzir a emissão de gases, né, poluentes, gases do efeito estufa. Pelo acordo entre 2008 e 2012, os estados desenvolvidos cortariam as suas emissões em 5,2% em relação aos níveis de 1990. Os demais países reduziram suas emissões depois de 2012, né? O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 2014 confirmou o previsto. Os avanços foram ínfimos, ou seja, foi muito pequeno. E o acordo fracassou, com certeza, né? As novas propostas de redução previstas para ocorrer até o ano, né, até esse ano, contaram com a adesão de poucos países, tá? Porque qual era a do Protocolo de Kyoto, né, pessoal? O Protocolo de Kyoto ele funcionava mais ou menos no sistema de crédito. Então, se um país ele reduzisse, né, mais do que esses 5,2%, né, ele poderia oferecer a porcentagem para outro país. Parece um pouquinho complicado, mas deixa eu dar um exemplo bem fácil. Vamos dizer que nesse protocolo de Kyoto, o Brasil e o México, né, entraram aí para reduzir os gases do efeito estufa. Então, como é que funcionaria isso? O país que ultrapassassem os 5,2%, né, que reduzissem aí a sua poluição em 5,2%, tipo, o Brasil reduziu 8% no lugar dos 5%. Então o Brasil teria o que? 3% para vender, exatamente, vender, tá? Para outro país, né? E aí aquele país compraria, né, realmente esses 3%, né, de redução e colocaria, né, exatamente no seu país. Por exemplo, o México, né? O México não conseguiu chegar aos 5%, ele reduziu apenas 2%. Então ele compra aqueles 3%, né, do Brasil exatamente para controlar, né, para completar os 5%, né? E aí está dentro do padrão do protocolo de Kyoto, né? É bem louco, mas é bem interessante, né? Porque isso envolve economia, né, e meio ambiente, tá? Por fim, pessoal, para a gente terminar, nós tivemos aí, né, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, né,
que aconteceu em 2015. Essa conferência tinha como objetivo, né, um novo acordo mais flexível a todos os países, tá? Sem que houvesse aquela taxação, né, de porcentagem. Nesse documento foi assinado, né, os países se comprometerem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, buscando priorizar a energia limpa, tá? Ou seja, a energia que não produz gases de efeito estufa, mas não estabelecem metas igual o protocolo de Kyoto, nem valores, né, igual o protocolo de Kyoto, com propostas pouco claras e com ações voluntárias dos países, ou seja, faz quem quiser. O encontro foi considerado um fracasso por muitos especialistas no assunto. Já a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, de número 22, realizada no ano seguinte, né, no ano de 2016, teve como objetivo iniciar a elaboração de regras para os países que aderiram, né, à conferência do ano anterior. Já a 23, né, realizada em 2017, teve como foco a diversidade de iniciativas e compromissos, além de maior ambição nas propostas, né? Ou seja, aqui começou a haver, né, uma maior importância em se fazer isto nos países, né? Em reduzir aí esses gases, pois é aquela história que eu acabei de falar para vocês, né? Os gases cada vez mais aumentando, né? Cada vez mais que as pessoas vão produzindo esses gases, né? O nosso planeta ele vai sofrendo e futuramente, né? Na verdade não vai ter um futuro, né? Futuramente aí para as próximas gerações. Então essas são algumas consequências da globalização, né? O que é que eu quero que você tire dessa aula? Eu quero que você tire que a globalização ela é muito importante, joia, ponto positivo. Mas também há um lado negativo nisso tudo, né? Há um lado negativo, pois eu falei para vocês na aula passada que nem todo mundo participa desse processo de globalização e além dessa falta de inserção de toda a população mundial dentro da globalização, né? Nós temos também esses problemas ambientais causados pelo grande número de utilização de objetos, de coisas, né, de consumo exagerado, certo? Que nós temos no mundo, tá? Essa transição ela é muito importante e é bom a gente lembrar, né? Veja que o povo, né, a população mundial, eles começam a consumir muito mais, né, e em grande escala, após, né, os meios de comunicação, né, os meios de transporte evoluírem e eles têm acesso a tudo hoje. Então, você tendo acesso a tudo é mais fácil você cobiçar muitas coisas, né? Diferentemente da população rural, né, que a gente viu na aula passada, né? Até enquanto a população era rural, o planeta ainda estava girando bem, né? Mas aí com o aumento da população urbana, né, e o aumento dessa vivência urbana, do consumismo, né, do consumo exagerado, da produção de lixo, o planeta tem sofrido muito com isso, né? Então a gente tem que ter isso em mente nessa transição e como a globalização causou isso, beleza? Então é isso, pessoal. Vou terminar a aula daqui, né, por hoje, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou falar, né, a atividade da semana, eu vou colocar lá no grupo de vocês, ok? Então a gente se vê. Na verdade, eu vou mandar no Google Sala de Aula. Vocês vão receber um e-mail, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau, xixa e é nóis.